E a gente eu estava comentando aqui no intervalo, durante o boletim da Carol, que a gente está num programa pecuário hoje. Primeiro falamos sobre a calculadora de carbono, agora falamos sobre rastreabilidade. Vamos seguir nessa pauta, porque a Embrapa Pecuária Sul divulgou um novo documento em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, tratando sobre as emissões e a nova metodologia para quantificar esses gases. E aqui comigo está a pesquisadora Cristina Genro, para explicar um pouco melhor como é que funciona. Tudo bem, Cristina? Isso aí, tudo bem. Obrigada pela oportunidade da gente divulgar nosso trabalho aí. A gente tem todos os países, né, possuem inventários de gases de efeito estufa, de emissões de gases de efeito estufa. E esses inventários são regidos pelo IPCC, que é o painel, é uma instituição mundial, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, onde os dados que eles usam até agora para fazer esse inventário são dados estimados baseados na Europa. Então, nesse inventário, todo o nosso rebanho bovino, bubalino, búfalos, bovinos de leite, sejam touros, vacas, terneiros, possuem a mesma estimativa de 56 quilos de emissão de metano por ano. Então, o que a gente fez? A gente fez um cálculo usando o rebanho gaúcho atual, né, do 2022, e colocando como se fosse com base no IPCC. E também pegou esse mesmo rebanho e fez usando os nossos resultados de pesquisa. De fato. De fato, dados verdadeiros, que dentro do IPCC seriam... O IPCC tem 3 níveis. O nível 1 é esse nível de estimativa. O nível 2 entra um pouquinho mais de refinamento, já detalha categorias e tipos de criação. E o nível 3 seriam dados de pesquisa dos locais onde estão sendo feitas as medições. O IPCC está aberto a aceitar esses números fornecidos? Sim, está aberto. Ele funciona assim, ele funciona com o depósito de artigos publicados com esses dados e aí ele incorpora para os seus cálculos. E qual foi o dado real que vocês encontraram em média? Nós achamos uma diferença de 30% a menos. Então, isso é uma diferença bárbara, né? Sem fazer nenhuma... Nosso rebanho, simplesmente o cálculo foi o nosso rebanho, com os dados do IPCC, com o Tier 1, com o nível 1, né? E os dados do mesmo rebanho com o nível 3, que seriam os dados de pesquisa. E esses dados que o IPCC usa, eles são de que ano? Assim, eles são atualizados? Eles não são dados de pesquisa. Eles são dados de pesquisa baseados no sistema europeu de criação, ou seja, com neve, com animais estabulados, que não condiz com a nossa realidade, né? A nossa pecuária é praticamente a pasto, né? Sim. E aí, então, as emissões são diferentes, a criação, a terminação é diferente. E o sequestro de alimentação, carbono também. Sim, e para nós entra muito o sequestro de carbono, né, nesses sistemas de pastagem, e o que o IPCC não considera. Então, a gente fez essa estimativa para mostrar que somente mudando o cálculo, a nossa pecuária já emite muito menos do que o propagado, né? E ainda falta a gente colocar nesse cálculo os fatores de emissão. Por exemplo, o IPCC fala que nós temos um fator de emissão para urina e fezes, que é o que entra no cálculo. Na estimativa de emissões entra a emissão dos animais, a emissão das fezes, da urina dos animais, entra a emissão do solo, se usa nitrogênio ou outro tipo de fertilizante, essas coisas, entra tudo no cálculo. Então, esse fator de emissão de fezes e urina para o IPCC é 2%. O que nós viemos encontrando em trabalhos de pesquisa não chega a 1%. Então, quando nós conseguirmos colocar todos esses dados da pesquisa originada no nosso estado, os nossos valores vão ser bem mais positivos para os produtores rurais, né, do que os que estão sendo utilizados agora. E acaba até sendo uma chancela para a gente estava falando agora um pouco sobre o mercado internacional, rastreabilidade, acaba até ajudando nesse convencimento. Com certeza. É uma maneira de nós comprovarmos mesmo, né, quando nós conseguimos usar esses dados, essas estimativas reais do que tem sido coletado, não só pela Embrapa, mas por outras instituições de pesquisa do Estado,
que a nossa pecuária é assim, sustentável. E além de não emitir o que está sendo propagado, tem esse papel tão importante que é o acúmulo de carbono nos solos, né? Sim. E como é que funciona agora? Vocês fizeram um estudo, né? Sugeriram em parceria com a Secretaria essa nova metodologia. É algo que precisa ser levado ao IPCC pelo governo do estado ou pelo governo brasileiro? Como é que funciona essa interrupção? Na verdade, tem um movimento grande tanto da Secretaria da Agricultura como da Secretaria do Meio Ambiente nós precisamos realizar novos inventários, né? E aí, nesses novos inventários, provavelmente eles vão usar os dados, já que já vem, as secretarias vêm financiando pesquisas nessa área. Inclusive, amanhã de manhã nós vamos apresentar esses projetos que a gente está desenvolvendo para fazer esse inventário real mesmo, né? E como é que é feito o inventário? Vai um pesquisador lá na casa do produtor? Não. É tudo voluntária? baseado em estatísticas, né? Qual é o rebanho do estado, qual é a quantidade de touros, de vacas, de terneiros, qual é o tipo de operação agrícola que ele faz, se faz adubação. É feito esse levantamento e se faz em cima do que já se tem esse cálculo. E o que precisa fazer é botar o computador para funcionar? Detalhar mais, né? Não fazer um cálculo tão simplista como esse que até o próprio IPCC reconhece que já é muito antigo, né? Sim. E que não se aplica pelo que está sendo. Isso está sendo encontrado em todo o Brasil, né? Não é só aqui para nós. A gente tem uma rede de pesquisa bem grande nessa área de mudanças climáticas dentro da Embrapa. E nos outros biomas também estão sendo encontrados esses mesmos resultados. Fatores de emissões muito mais baixos para urinas e fezes e emissões por animal menores do que está por categoria, né? Não generalizar que todo mundo é igual. Sim. É um assunto que o produtor não tem o que ele fazer agora, mas é interessante acompanhar. Não. E uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu tenho oportunidade é que sempre me perguntam, né? O que a gente faz? Quanto que eu vou gastar para diminuir minhas emissões? Você não vai gastar canetaço agora. Você não vai gastar nada, sim, desde que você ajuste o seu sistema de produção e produza mais intensivamente, mais adequado, né, com todo o sistema ajustado. Indiretamente você está diminuindo a emissão. O pecuarista ele tem oportunidades de melhora em vários aspectos, né? Ontem a gente falava sobre carrapato aqui. O carrapato é um problema gravíssimo que, se resolvesse, sim, podia aumentar a produção de um ciclo para outro. Claro, o carrapato reduz a nutrição, faz com que o animal perca peso, às vezes morra, né? Então são todos os ajustes, né? Sim. Nas arruelas da propriedade que vai fazer com que nós não tenhamos mais. Tem um estudo muito interessante que fala, que é do Conde 2021, que um animal não passando fome nunca, ou não tendo doença nunca, durante a sua vida produtiva, ocorre uma redução, uma mitigação na emissão de metano de 86%. 86%? Não, 38%. Ah, nossa. Desculpe. 38% só ele não passando fome, não tendo carrapato e outras. Tem um trabalhinho, tá? E a boa notícia vem quando, né? Quando é que vocês acreditam que vai ser feita essa comunicação? Olha, eu me sinto, esse evento aqui na Expo Inter, essa Expo Inter desse ano, né, está sendo bastante promissora. A gente está fazendo vários contatos e interações aí com várias instituições, seja governamentais, privadas, que nos levam um caminho que em breve nós vamos ter notícias muito boas vindas da pecuária. E a 2030, daqui a 6 anos, vai ser o ponto-chave, vai ser a virada da produção de carne no estado no mundo, com relação aos gases de efeito estufa. É um assunto para ficar acompanhando, o pecuarista precisa ficar de olho. As notícias na Expo Inter estão saindo e depois a gente segue aqui no programa Granja na TV também, trazendo essa informação para você que está em casa e com pesquisadores, com profissionais como a Cristina, que tem toda a informação sobre os avanços aí da pecuária e dessas discussões de mudanças climáticas que estão cada vez mais presentes, né? Mais presentes na nossa vida, com certeza.
certo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. Cristina Genro, que é pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul.